Eu vou filmando aqui e tá dando para escutar, beleza. Vamos começar então. Tá? Já tem gente suficiente? Ok, 6 horas, pronto. A live ficar um pouquinho mais longe. Oi? Tá. Tá. Ok. Então vamos lá. Começar. Pessoal, tudo bom? Boa noite, né? Boa noite, obrigado, JP. Obrigado, Luiz Flávio. A gente está aqui nesse bate-papo, porque nessas últimas 2 semanas, obviamente a gente não está aqui para falar da epidemia, nem da pandemia, nem do vírus, isso aí já está amplamente coberto na mídia em geral. A gente está aqui para falar e bater um papo bem cirúrgico sobre os impactos legais dessa confusão toda na vida de quem faz negócio ou transita entre Brasil e Estados Unidos. Esse aqui é o objetivo nosso. Acho que todo mundo que está participando via Instagram ou via GoToWebinar, a gente disponibilizou o link no GoTo, um link gratuito, e a gente começou também agora aqui a live via Instagram. Isso vai ficar depois em ambos no website das duas empresas. Só queria apresentar os nossos amigos e parceiros aqui. João Pedro é um advogado tributarista brasileiro, porém praticante aqui nos Estados Unidos, de excelente reputação, um grande renome e por quem a gente tem um grande respeito. E a gente faz muito negócio junto, principalmente na parte de formação de trust, estruturas de trust familiares, questões tributárias envolvendo os dois países. E o Dr. Luiz Flávio Paina, Rezende Paina, Paina, né? A gente, aqui nos Estados Unidos fica Paina, mas é também um advogado tributarista brasileiro que está em conjunto com a St. Joseph Group International, praticando nas questões bilaterais aí, tributárias entre Estados Unidos e Brasil. Depois, enfim, dispensa as apresentações aqui, porque acho que todo mundo consegue depois acessar os websites das empresas, e quem já está participando, quem já está com mais de... Estou vendo que está com mais... Tem que estar com... Acho que está com quórum para a gente começar, viu, gente? E aí, queria abrir agradecendo o tempo, obviamente, desses profissionais aí, que devem estar, assim como nós, super ocupados com a enxurrada e o volume absurdo de perguntas, dúvidas, news, fake news, Globo falou isso, Bolsonaro falou aquilo, Trump falou mais não sei o quê, virou uma coisa política. Nós não estamos aqui para falar de política, obviamente. A gente está aqui para falar de direito, né? Direito internacional, direito americano, direito brasileiro, e dentro dos tópicos que a gente enumerou: tributário, migratório, imobiliário e empresarial, tá? Não estamos para falar de ramificação penal, nem de ramificação em direito de família. A gente está tentando focar, porque é um emaranhado, um mundo de informações e desinformações que estão rolando aí na mídia. Está todo mundo sendo bombardeado com live de especialista de tudo que apareceu agora. A gente então vem trazer um pouco dessa informação atualizada para todo mundo em relação ao que está acontecendo. Então, dito isso, queria fazer um apanhado, pular, a gente ia terminar com isso, mas eu acho que é importante, porque eles têm feito agora vários anúncios, né, do prefeito de Miami, dizendo que a cidade de Miami está com um toque de recolher das 10 horas da manhã às 5 horas da manhã. Isso é a cidade de Miami e não é o condado de Miami, que envolve Aventura, Sunny Isles, etc. Mas a cidade de Miami está com esse toque de recolher. O que quer dizer isso? Você não pode sair de casa para serviços ou trabalhos não essenciais durante esse período, e durante o período do dia você pode sair
desde que seja para serviços essenciais, tipo, buscar comida é um serviço essencial? Sim, é. A polícia não vai te parar e te proibir de ir no supermercado buscar comida. Andar com cachorro? Também. A polícia ela não pode nem entrar dentro da sua casa e impedir que você tenha aglomeração de pessoas dentro da sua casa. Isso é ilegal. O que eles têm jurisdição para fazer é nas vias públicas, né? Para exercer essa autoridade nas vias públicas. Então, por exemplo, se o seu prédio, você quiser fazer uma festa na piscina, além de ser politicamente e socialmente, eticamente e incorreto, né? E desumano nos tempos de hoje, quem vai te proibir de fazer isso é a Associação de Condomínios. Então, a polícia, juntamente com a Prefeitura de Miami, está enforcing, ou seja, está contando com a cooperação das associações de condomínio, que é quem realmente tem poder sobre os condôminos. Então, só abrir esse parêntese aí, que tem muita gente perguntando sobre isso, e eu acho importante ressaltar que esse toque de recolher, ele tem as suas limitações legais, tá? Apesar de que ele deve ser cumprido, obviamente, né, na sua íntegra, mas as autoridades não podem também entrar dentro do seu barco, da sua casa, nem do seu prédio para evitar isso. Isso é mais um esforço conjunto e bom senso de todo mundo. A questão imigratória teve muito impacto. Então, falando um pouco de imigração. A última entrada da pessoa aqui nos Estados Unidos é a que a gente toma por base na entrada do I-94. Então, se você, por exemplo, não puder sair dos Estados Unidos no prazo que lhe foi estabelecido como legal para permanecer nos Estados Unidos a partir da última entrada sua, existe hoje uma leniência da imigração em relação a você pedir uma extensão de prazo, seja ela de turismo ou extensão de prazo do seu I-94, do seu visto, qualquer que seja ele que esteja vencendo, baseado em circunstâncias excepcionais, que no caso a gente está vivendo agora é o vírus, né? Um prazo específico que a imigração finalmente resolveu estender foi o prazo para a resposta de RFE, que é o famoso RFE, que é o pedido de Request for Evidence, é o pedido de informações adicionais para quem está com prazo vencendo aí de 60 dias. Esses pedidos de RFIs que foram recebidos entre 1º de março a 1º de abril é o prazo, 1º de março a 1º de maio, tá? Então, você tem a extensão de 60 dias para responder esse RFI, esse seu advogado responder esse RFI, e o NOI também, que é o Notice of Intent to Deny, tá? Estes prazos de 60 dias é um pingo no oceano, tá? Em termos assim, para quem pratica imigração, não é nada, porque em meio a essa confusão toda, para você responder um RFI, que muitas vezes a resposta sai com 1.500, 2.000 páginas, praticamente um processo novo, isso envolve documentação que tem que ser notarizada, isso envolve o cliente correr atrás do seu fornecedor ou do seu contato comercial para pegar uma carta assinada, e no meio desse pandemônio aí, a gente não consegue coletar essas informações. Então, a gente ainda está brigando junto à imigração, junto à WAILA, que é a Associação Nacional de Advogados de Imigração, estender esses prazos aí. Outra coisa que surgiu muito forte aí nos últimos dias foi que o visto de estudante F1, a pessoa poderia pedir autorização de trabalho, né? E aí chegou para a gente pedido até do próprio do próprio consulado que emitiu essa nota, esclarecendo, para que a gente divulgasse isso da forma mais agressiva possível, que o F1, visto de estudante, ele continua não permitindo que o detentor desse visto trabalhe off-campus, ou seja, fora
da escola ou fora do campus da faculdade ou da escola onde ele está estudando. Então, isso não dá direito automático a trabalho baseado em circunstâncias de força maior, etc. A imigração também ela vai isentar algumas taxas de filing fees, né, que são as taxas de protocolo, baseado em um pedido de dificuldade extrema, ou seja, se a sua renda foi impactada, então você tem um alívio especial para isso. Então não é por conta do vírus, obviamente, é por conta da situação, do impacto econômico que o vírus causou para você, né, e para a sua vida. Outra mudança importante aqui, na imigração, dentro ainda da imigração, foi para aqueles que vêm para os Estados Unidos sem o visto, que são aqueles chamados ESTA, né? Então, quem tem passaporte de país europeu, quem tem... você tem passaporte italiano, espanhol, tem uma lista de países que fazem parte do ESTA. E você entra e recebe 90 dias de autorização para ficar aqui. E historicamente, essa autorização, essa entrada, ela é não estendível, tá? Você não consegue fazer uma extensão disso. Aí, o que eles fizeram agora? Você pode entrar com um pedido especial para estender isso, mas você só pode estender por 30 dias. Então, resumindo, você tem que marcar um appointment lá, um encontro lá com o oficial de imigração. Não pode ser feito online. Aí você vai lá, consegue. Aí você explica o que aconteceu. Você tem 30 dias de extensão caso consiga ser aprovado. Em circunstâncias como agora, a gente acredita que todo mundo vai ser aprovado. O negócio, se vale a pena estender isso por mais 30 dias só e passar por isso tudo, ao passo que se você esperar isso ficar, a situação se regularizar, provavelmente, a gente espera que em 30 dias, é impossível saber agora, nem os maiores cientistas do mundo não sabem. Mas vamos ser otimistas que em 30 dias acaba essa situação. Você pode sair do país e, ao retornar, aí sim, munido dessa documentação, explicar que estava no meio da pandemia, não conseguiu sair, os voos foram cancelados, etc. E aí eles vão te perdoar, ou pelo menos o pedido é que exista esse perdão por esses 30 dias fora de status. É aquela história, sai da frigideira para cair no fogo, né? Damn if you do, damn if you don't. Entrar com um pedido que vai demorar um tempo grande agora para ser aprovado e só conseguir extensão por 30 dias, ou não entrar com pedido agora e simplesmente esperar essa confusão acabar e aí na sua reentrada aqui explicar o que você ficou fora de status 30 dias além do que foi o esperado. Fora isso, em relação à imigração, não teve muita coisa, tá? Realmente... eles soltaram uma hoje interessante também, que não está aqui no documento que a gente compilou para esse webinário, mas é interessante. É o seguinte, eles vão continuar renovando carteira de trabalho, tá? Então, a sua autorização de trabalho, para quem está em status pendente de visto de habilidades especiais, habilidades extraordinárias, etc., você pode pedir essa renovação da autorização de trabalho, e essa autorização de trabalho ela vai ser renovada independente dos processos da autorização e da análise dos processos estarem parados. Então, por exemplo, hoje está tudo travado para a gente entrar com um novo pedido, a gente tem 60 dias a mais para enviar uma apelação ou uma resposta de um RFI, mas a autorização de trabalho proveniente disso daí está liberada. Então, não vai afetar a capacidade de trabalho, pelo menos não por questões de falta de autorização da imigração. Depois a gente vai abrir para perguntas e respostas a última meia hora. Então, vamos supor que a gente fale aí 1 hora, e aí lá para as 7h15 horário daqui, 8h15 horário Brasil, a gente separa aí uns 15 minutos para perguntas e respostas, ou se a gente estender mais aí o bate-papo, a gente joga essas perguntas e respostas ali, no máximo até 7h30 Estados Unidos, 8h30 Brasil, 20h30 Brasil,
para a gente estar respondendo algumas das perguntas e respostas que aparecem aqui na tela, a gente vai compilando, tá? Aí eu queria agora pular e deixar para os mestres aí, nossos amigos tributaristas, para explicar o seguinte. Vamos dizer assim, ao contrário da Receita Federal, ao contrário da imigração, né, a Receita Federal parece que mexeu bastante, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, a gente tem um profissional de cada jurisdição aqui para explicar o que é que aconteceu. Eu vou tentar ver se aqui no live do Instagram eu consigo mudar isso para que apareça, então, vocês, né, e aí a turma do Instagram também consegue assistir. Ok, então vamos lá. Esse é o João Pedro, esse é o Luiz Flávio. Eu estou aqui fazendo uma garra aqui para a gente poder tentar colocar todo mundo na mesma tela e tentar fazer um negócio bacana aqui para todo mundo acompanhar. Então, vocês querem começar aí, fica à vontade, gente. Vocês querem começar a falar dos impactos Brasil ou dos impactos Estados Unidos? Eu vou fazer, se me permite, João, primeiramente, agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui falando com você, Alexandre, um advogado que a gente todos admiram muito. E, bom, nesse momento, acho muito importante a gente poder contribuir um pouco com informações. Realmente, o mundo inteiro está passando por uma situação muito difícil de, enfim, crise em cadeia, né? Setores estão sendo prejudicados em cadeia, então isso realmente afeta todo mundo. Acho que não tem ninguém que está impune exatamente a essa crise. Mas, bom, eu vou deixar depois o João, logo em seguida, fala um pouco sobre o lado dos Estados Unidos, mas eu vou passar aqui rapidamente algumas questões no Brasil. Enfim, a situação contribuinte Receita Federal no Brasil, ela sempre foi mais calorosa do que nos Estados Unidos, né? Sempre o litígio sempre foi mais acentuado. E nesse momento de crise, as alterações legislativas elas têm seguido mais ou menos essa toada também. Eu notei que no Brasil a gente está tendo muito mais mudança do que efetivamente nos Estados Unidos, sobretudo porque o brasileiro tem muito pouca gordura para queimar, né? O pessoal vive no limite, as empresas vivem com uma carga tributária muito alta, então qualquer atraso nos ajustes podem ser fatais. Então, primeiramente, bom, eu vou passar rapidamente, realmente, para não ficar maçante, mas em relação ao Simples Nacional, foram prorrogados os pagamentos das competências, né? Então, competência de março, abril e maio, basicamente a data de vencimento foi estendida para 6 meses para frente. Então, competência de abril foi para outubro, competência de maio foi para novembro e competência de junho foi para dezembro. Um outro ponto interessante, no dia 17 de março, o Ministério da Fazenda ele editou uma portaria 103 que outorgou poderes para a Procuradoria da Fazenda Nacional atribuir ou permitir transações extraordinárias, né, em termos de regularização tributária. E a PGFN não perdeu tempo. No dia seguinte, eles já editaram a portaria 7.820, que, dentre outras questões, estabeleceu aí uma possibilidade de transação já. Eu acredito que virão outras, tá? Assim como teve a crise de 2008, teve o refis em 2009, eu acho que no final do ano ainda vem programas de reparcelamento especiais ainda mais acentuados. Mas já foi lançado um que permite aí o pagamento à vista, mas um pagamento de 1% do total do débito e parcelado de 81 meses a 97 meses, dependendo se é indivíduo, se é microempresa, o que já é interessante.
Também suspensão de prazos para impugnações e no que se refere ao contencioso administrativo no Brasil também, esses prazos foram suspensos por 90 dias. Um fato muito interessante, que eu acho que no Brasil vai ser importante, é a prorrogação das certidões negativas. Então, um empresário que tem certidão negativa válida até 23 de março, a União estendeu o prazo para mais 90 dias. Então, certidões que vencerem após essa data, elas já estão automaticamente prorrogadas. Bom, em termos aí de redução tributária, a gente teve uma redução de imposto de importação no que se refere a produtos de álcool em gel, luvas, máscaras, né, para fins de uso no Covid, na contenção do Covid. A redução do IPI também para esse mercado, a zero. E um ponto muito interessante também para quem tem investimentos no exterior, né, que é justamente o caso aqui do perfil dos nossos clientes, a CBE, né, Comunicação de Bens ao Exterior, que venceria agora no dia 6 de abril, foi prorrogada para o dia 1º de junho. Então, isso também é interessante, dá aí um fôlego. E é interessante também porque a CBE, ela espelha, não exatamente espelha a declaração de imposto de renda, mas muita gente gosta de primeiro fazer a declaração de renda, né? Fica bem mais fácil assim. Antes não dava, porque a CBE vencia no dia 6 de abril, a declaração no dia 30. Agora, dá para fazer primeiro a declaração de imposto de renda no dia 30, para depois entregar a CBE com um pouco mais de calma e facilitando mais. Um outro ponto que, justamente em relação à declaração de imposto de renda, estão todos aí na expectativa de que vai prorrogar esse prazo, ainda para o dia 30 de abril, mas até o momento não se falou nisso. Tá? Ainda está mantida essa data para a declaração do imposto de renda no Brasil para o dia 30. E, por fim, isso está sendo muito ventilado no Brasil, uma necessidade, né, de todas as empresas postergarem tributos. Então, escritórios e tributaristas no Brasil estão veiculando uma tese que foi originária do direito administrativo, né, que é a teoria do fato príncipe. Teoria do fato do príncipe, na verdade. Bom, essa teoria ela implica ela se refere a vamos dizer, um desequilíbrio no contrato provocado por um ato do próprio governo. Então, na medida em que o governo exige uma quarentena horizontal, em que todos precisam ficar, todos os estabelecimentos precisam ficar fechados, não tem como o governo, né, em outro lado, exigir o pagamento de tributos, na medida em que não se pode abrir o estabelecimento, né? E então empresas estão utilizando essa tese para impetrar mandados de segurança no Brasil, pedindo uma liminar para prorrogação, né, uma moratória aí para pagamento dos impostos sem incidência de multa. E um outro argumento também para essa tese é a utilização da portaria número 12 de 2012, que naquela época previu a possibilidade de extensão do prazo de pagamento de tributos por 90 dias, sem multa. Isso foi uma eventualidade da época, muitos tributaristas ou muita gente questiona que essa portaria não é aplicável nesse momento, porque ela foi editada para um momento lá, 8 anos atrás, e, portanto, ela teria uma eficácia limitada, mas também tem sido utilizada, e essa tese já foi vencedora no Brasil, já em primeira instância, em alguns pontos do país. Bom, acho que, tentando ser o mais breve possível, resumindo, essa basicamente são as alterações do Brasil. Eu acho que o governo tem feito, de certa forma, a sua parte para aliviar.
né, não tem como o governo vamos dizer, não exigir tributos na medida em que o país já necessitava de uma arrecadação alta e, nesse momento, simplesmente suspender a arrecadação. Isso não tem como. O país quebra e vai ficar numa crise pior. Então, essas são as medidas possíveis que o governo está implementando, mas, evidentemente, tem essas possibilidades de cada contribuinte agir por si em mandados de segurança, como eu disse. Vou deixar agora a palavra para o João para falar um pouco sobre os pontos aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz Flávio. Só abrir um parênteses, João, antes de você começar a dar uma aula para nós aí. Obrigado, Luiz Flávio. Eu acho que disso aí que você falou, para quem faz muito negócio entre o Brasil e os Estados Unidos, obviamente o que atravessa diretamente, ou seja, na realidade de quem faz esses negócios aqui, esses investimentos, quem tem apartamento, quem tem conta em banco, vamos ser práticos, você tem uma conta em banco, você tem um imóvel, se você tem renda nos dois países, você tem que estar declarando a sua CBE. E esse prazo de prorrogação aí que a Receita Federal Brasileira concedeu para estender o protocolo da CBE, né? Na verdade, foi o Banco Central, tá? Central, melhor, então, melhor ainda, porque aí não tem que lidar com a Receita. É o DCBE, né, que eles falam, né? Declaração e comunicação de bens ao exterior. Na verdade, o correto seria CBE, mas muita gente fala DCBE também. Isso aí acho que encostou bastante na realidade de muita gente aqui, né, principalmente dos nossos clientes. Então, sem dúvida. Deve ter perguntas sobre isso também, para a gente responder. João Pedro? Bom, só para começar, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês dois. Na verdade, é uma honra poder falar. Do lado americano, só tem dois tópicos principais, duas mudanças principais que aconteceram desde o começo dessa crise. O primeiro, por primeira vez na minha vida, eu vi isso acontecer, que é uma coisa incrível para tu ver o nível do drama, o nível da crise mesmo. A declaração, todas as declarações de imposto de renda nos Estados Unidos, tanto a O João Pedro congelou? Tô dentro ou não? Agora voltou agora. Deram uma aplicação de botox momentânea em você. Tá bom. Tá bom. A conexão do GP está falhando. Oi. Acho que voltou. Voltou? Está falhando um pouco, João. Tá, voltou. Estão me ouvindo? Sim. Bom, só para continuar, e me avisa se cortar, porque daí eu me repito. A primeira grande mudança que aconteceu aqui na legislação americana foi que a Receita Americana permitiu estender a declaração de imposto de renda, tanto a declaração quanto o pagamento, para 15 de julho. Isso é algo que quase nunca acontecia. Os Estados Unidos é muito contente em deixar você estender sua declaração, a parte de produzir a declaração, mas o dever de pagar é sempre trimestral. E sempre o pagamento final do ano devido a 15 de abril do próximo ano, né? Qualquer pagamento normalmente que acontecer posterior a isso é sujeito a penalidades e multas, né? E juros também, que é o que acaba ficando caro para as pessoas que deviam muito dinheiro e não foram pagando seus estimados. O governo americano, então, por uma situação quase inédita, estendeu isso sem penalidade, sem multa nenhuma até o dia 15 de julho. Tá? Então, hoje a gente consegue fazer a declaração até 15 de julho e pagar até 15 de julho sem problema. Mas eu ainda vou dizer que, pela segunda razão, a segunda mudança, eu vou sugerir que todo mundo preste suas declarações de imposto de renda o mais rápido possível. Que recentemente saiu uma lei, eu acho, no final da última semana, foi assinada pelo Trump,
que deu um estímulo à economia americana. Parte desse estímulo é um pagamento que vai sair pessoalmente para cada pessoa que presta a declaração de imposto de renda e vai entrar nas suas contas. Isso é algo que você nem tem que solicitar, não tem que aplicar, será depositado na sua conta. E se você é uma pessoa um solteiro ganhando menos de $75 mil por ano, ou um casal ganhando $150 mil por ano conjuntos, na sua declaração de imposto de renda, eles vão mandar um cheque de $1.200 por pessoa para sua conta. Eles vão mandar um adicional de $500 para cada dependente que você declarou na sua declaração do último ano. Então, a última declaração prestada é o que eles vão utilizar para determinar isso. Então, eu sugiro muito que, se você ainda não fez a declaração de 2019, você fez a declaração de 2018, eles estão usando essa data base. Se você acredita que está recebendo menos dinheiro esse ano do que no ano anterior, preste a sua declaração 2019 agora para conseguir receber esses benefícios. Também, como o caso meu, filho recém-nascido, não tinha dependente declarado na declaração anterior, mas vai ter a desse ano. Preste a declaração para conseguir o benefício. Se você não conseguir fazer a tempo, ou se faltar porque o governo assumiu que você tinha muito mais dinheiro, quer dizer que esse ano eu perdi emprego. Então, quer dizer que a minha declaração 2019, que eu estou declarando agora, ia ser bem mais alta do que eu ia ter esse ano. Não é problema. Todo esse estímulo que o governo está pagando, na verdade, eles estão avançando um pagamento, um crédito que você vai receber na declaração de 2020. Tá? Então, tecnicamente, eles passaram isso para a declaração que você faria no próximo ano, para ajudar com a situação que é o sofrimento com o coronavírus, mas eles estão pagando mais cedo ainda para as pessoas que eles sabem que estão necessitadas. Tá? Então, tem uma boa chance que muitas famílias ganhem um pagamento uma vez, e esse pagamento é uma vez só, estímulo do governo de R$1.200 por pessoa, mais R$500 por dependente declarado. Se você tem mais do que 18 anos, mas não prestou declaração, você normalmente não consegue o estímulo, a não ser que você declare. Se você é declarado como dependente dos seus pais, mesmo que agora dá para declarar como dependente até 24 anos, se você é estudante universitário, não vai receber o estímulo. Você tem que prestar sua própria declaração de imposto de renda. Então, leve isso em consideração se você vai querer prestar sua própria declaração esse ano, para conseguir receber o estímulo no próximo ano, ou se vai continuar na declaração do seu pai ou da sua mãe. Segundo, e eu acho que isso foi a maior mudança que aconteceu para as pessoas que estão aqui trabalhando nos Estados Unidos. Foi estendido todos as datas de pagamento, foi estendido o número de pagamentos de unemployment, que é o seguro de desemprego que os Estados Unidos oferecem. Não oferece nada, você paga, então é um produto que você está pagando, mas foi estendido o número de semanas que você pode recolher, e foi adicionado um segundo unemployment check que você vai receber a cada mês do governo federal, de $600. Então, em cima do que o seu estado te paga, você também vai receber o que o governo federal vai te enviar, $600 por mês. E isso é para qualquer um que está normalmente poderia aplicar para unemployment. Em cima disso, muitas pessoas que antes não podiam aplicar para unemployment, pessoas como muitos brasileiros vêm aqui, abrem suas empresas, são self-employed, você também vai conseguir agora pedir para unemployment, caso você tenha menos comissões ou menos clientes, graças à crise. Então, eles abriram espaço para até as pessoas que são donas de microempresas ou trabalham por sua própria conta, poderem também aplicar para esse unemployment check de $600 por mês. Então, isso em cima de qualquer coisa que o Estado está te pagando. E até muito interessante, hoje de manhã falei com alguns clientes que, graças a essa situação, estão até recebendo mais do que eles recebiam no seu emprego anteriormente. Então, perderam o emprego, começaram a coletar unemployment, e agora, com um adicional de $600 por mês do governo, estão recebendo mais do que pagavam antes, que recebiam antes. Então, isso é a base do estímulo da economia do governo. Eles também fizeram muitas provisões para empresas. Antes de falar, eu estou esperando ver como que eles vão delinear, né? Essas primeiras provisões que eu falei já estão bem delineadas, e são coisas que você nem sequer tem que aplicar. Tá? Então, é uma coisa que você tem certeza que vai receber. Se algo tiver mudado, então é muito importante. Se você está esperando receber esse cheque, mas algo mudou entre sua conta do último ano, sua declaração com o seu número de conta,
do último ano e a sua conta agora, o governo está usando aquela base de dados. Então, você tem que fazer sua nova declaração para poder declarar sua conta. Mas é basicamente isso. Isso são as duas grandes mudanças que aconteceram agora perante a lei federal americana para pessoas físicas. O primeiro é a extensão do prazo, o segundo é o novo estímulo à economia. É isso. Ô, João, esclarece se quem tem green card também tem direito a essa... Absolutamente. É com base no seu Social Security. Então, não é nem com green card. O governo federal, a Receita Federal Americana não está olhando o lado imigratório. Eles estão olhando quem está declarando imposto de renda com Social Security vai receber isso automaticamente. Então, não tem nada a ver com green card ou não green card, ou com visto ou não visto. Quem tem Social Security está prestando declaração de imposto de renda. Então, realmente, isento dessa opção são as pessoas que não estão declarando com Social Security Number, né? As pessoas que, por qualquer razão, não têm Social Security Number no momento e não estão aplicando com isso. Mas, de novo, isso é um advance de um crédito que você receberia no ano 2020, né? Então, na sua próxima declaração. Tanto se chegou o seu Social Security esse ano e você prestar uma declaração no próximo ano, você vai receber esse crédito que você não recebeu esse ano por ainda não ter o Social Security na declaração 2019, junto com a sua declaração 2020. Tá? Então, isso é um advance on a credit. Então, não é que o direito é para a próxima declaração. Tá, e aqui, para quem tem aquele ITIN, por exemplo, porque tirou... Tem muita gente que chega aqui e vem no escritório e fala, eu não consigo tirar o Social Security ainda, porque eu tenho que esperar o visto ser aprovado, e para ser aprovado eu preciso ainda qualificar. Tirar o ITIN. Isso. Tirar o ITIN. A resposta simples é... Identification Number, né? A resposta simples é acredito que sim, mas não tenho certeza. Por quê? O governo americano está fazendo isso com base na sua declaração de imposto de renda. Então, as pessoas que estiveram prestando declaração de imposto de renda, tecnicamente, baixo a lei, seriam sujeitos a receber esses montantes. Mas não tem nada na lei falando de ITIN number contra Social Security Number, então é difícil eu colocar a mão no fogo e falar, não, com certeza o governo vai aplicar isso para vocês. Também tem outras condições, argumentos que eu acho que a Receita faria para não cobrir, se você está ou não pagando por os que a gente chama de employment taxes, né, que é unemployment, Social Security, Medicare. Se você não está pagando esses employment taxes, tem um argumento que o governo não te daria o cheque de estímulo. Mas tem outro argumento que é, se eu estou prestando declaração de imposto de renda, ou se eu prestei uma declaração de imposto de renda para o ano 2018 ou 2019, onde eu agi como residente fiscal americano, e muitas pessoas com ITIN number agem como residentes fiscais americanos, têm as mesmas deduções, mesmos créditos, tudo, estão fazendo o mesmo 1040 por serem residente fiscal americano. Eu acredito que vão conseguir receber sim, mas eu não quero dar nenhuma garantia aqui no vídeo, né? Você vai ver quando chegar na sua conta o dinheiro. O governo também avisou que se você estava esperando o dinheiro e não chegou, eles iam mandando uma carta para cada pessoa que recebeu. Então, espera receber uma carta. Se você não recebeu uma carta, você não recebeu, talvez aí a gente tem que peticionar o governo para ver se foi por erro deles. Tá? E última coisa, pessoas aposentadas, o último ponto, se você não fez declaração porque não precisa, mas você tem um 1099 com a sua aposentadoria, o seu Social Security Payment, você pode usar aquilo para aplicar para esse benefício. Então, mesmo as pessoas aposentadas que recebem Social Security podem aplicar mesmo sem declaração. Tá. Então, a base é a perda de... a redução de income. A base é o quanto taxable income você declarou na sua declaração, na sua última declaração. Então, se você não fez 2019, eles estão indo com base em 2018. Se você fez 2019, é 2019. E é $75 mil por pessoa solteira e $150 mil por casal. Se você recebeu menos disso, você recebe o montante inteiro. Se você recebeu mais que isso, é um montante reduzido. Tá. Ok.
assim, acho que é a primeira vez que a gente está vendo um monte de coisa, né? Não só acho que nessa pandemia aí, mas como as autoridades têm tentado ajudar, ou pelo menos, né, dar uma afrouxada aí nos prazos, etc. Luiz Flávio citou a lei do príncipe, né, no Brasil. Teoria do príncipe. Né? Teoria do príncipe. JP falou aí desse prazo de extensão de pagamento, né, de protocolo e imposto. E a gente, do lado de cá, vendo não só a imigração, que normalmente é braço duro, mas também os condados prorrogando pagamento de property taxes, né, de IPTU. A gente teve essa prorrogação. O prazo foi para... Vamos lá. O prazo agora está em 15 de abril, ou seja, ela foi prorrogada para 31 de março a 15 de abril de 2020. É uma pequena prorrogação, mas já é alguma coisa. Na parte offshore, a gente não viu muita mudança. BVI, Caimãs, as jurisdições que a gente lida diretamente no dia a dia, não viu muita mudança por enquanto, não. Eles devem prorrogar o Economic Substance, né? Eles devem prorrogar o processo de comprovação de substância econômica das empresas offshore, que a gente administra, obviamente. A gente vai comunicar a todo mundo. Tem, dentro desse último tópico aí que você falou, JP, aonde que esbarra, por exemplo? Será que o cara que recebe esse benefício, depois ele é considerado inelegível à obtenção de cidadania, por exemplo, por conta da lei do public charge, né? Que é o encargo público, né? Que foi expandida a definição pela administração atual recentemente, entendendo que qualquer pessoa que viesse aqui utilizasse recursos do governo, programas do governo, tipo Medicare, Medicaid, por um período estendido, seria considerado como encargo público. Isso o obstaculizaria a obtenção de benefício imigratório no futuro. E agora a gente se deparou com uma situação em que, de repente, o cara que ainda tem esse caminho a trilhar, né, imigratório, ele vai ficar barrado, ou ele vai ficar, vamos dizer, entre a cruz e a caldeirinha, né? Pega o benefício que tanto vai me ajudar agora, igual você falou, para quem tem microempresa, para quem tem o ITIN, pode ser que receba, most likely, né? Mais provavelmente que vai receber. E aí, de repente, a gente pode estar esbarrando com uma barreira por conta do public charge. O que vocês acham aí em relação a isso? Só falando sob o ponto de vista assim, genérico, né? Não especificamente migratório. Eu vejo uma potencialidade na parte do Unemployment Benefit, então $600 de unemployment que você vai receber adicional do governo federal, se você estiver desempregado. Isso sim, eu acredito que pode ser afetado, pode afetar a sua situação imigratória. O que você está recebendo, os $1.200 mais 500 por filho, para certas pessoas americanas, é um crédito tributário. Então, não é um welfare, não é welfare, é um crédito tributário que eles estão te dando um advance on a credit. Então, você tem esse direito como qualquer um que presta a declaração, e eles nem vão esperar você aplicar, eles vão mandar para sua conta sem você pedir. Então, não tem nem escolha. Então, não é como se eu não quero receber, eu não tenho escolha em falar não quero receber, eu vou receber igual. Não foi algo que eu peticionei. Não é como unemployment. Unemployment você tem que pedir. Correto. Tá. Então, obviamente, o aconselhamento, acho que do consenso aí nosso seria, em primeiro lugar, verificar a sua situação imigratória para a gente tentar teorizar aí se esse recebimento do unemployment, por exemplo, vai te prejudicar lá na frente.
né? O cheque que chegar pelo correio, o depósito chegar pela conta, não precisa ficar assustado com a batata quente, não. Pode depositar e... Pode depositar. Esse é seu. Esse é seu e é um crédito. Então, como qualquer pessoa que declara, isso não é welfare. Se você é um pai, você tem direito de declarar dependentes, você tem direito ao Child Tax Credit, isso é igualzinho. Você tem direito a isso. Tá. E em relação, por exemplo, agora falando especificamente de algumas perguntas que já estão entrando aqui. Qual é o timing disso? O time, ou seja, o tempo que vai sair, que vai demorar para sair esse benefício? Eles dizem que para quem prestou declaração 2018 ou já prestou declaração 2019, eles falam que até dezembro 31 eles querem que todos os cheques já tenham saído. Mas eles esperam que nos próximos meses já comecem a mandar cheques. Isso foi aprovado agora. Então, tecnicamente, já pode começar o primeiro grupo de pessoas a receberem esse estímulo. Tá. E hoje eu conversei com uma banqueira, uma banker, né, que a gente trabalha muito com ela, junto a alguns clientes. Eles já são banco cadastrados junto ao SBA. Para quem não sabe o que é o SBA, é o Small Business Administration. É tipo... no Brasil seria tipo o quê, Luiz Flávio? Uma ala da Receita que trata de pequena e microempresa, né? Vamos dizer assim, como que é gestor simples. Do governo federal, mas para auxílio, tipo como se fosse um Sebrae. Lembra do Sebrae? Sim, sim. Tem empréstimos, né, que estão disponíveis, que são aqueles forgivable loans, né, que vão ser empréstimos que poderão ser perdoados e, portanto, hoje a gente está até chamando isso de grants, né, de uma doação do governo. Ele é muito ele é muito intensivo na parte de documentação, mas você já tem liberações aí. Eles não têm ainda uma sistemática formada, está tudo muito recente, mas eles têm empréstimos disponíveis de 50 mil, payroll assistance, ou seja, para as empresas pagarem a sua folha de pagamento. Eles têm empréstimos de 100 mil disponíveis, e eles têm os empréstimos que eles chamam de PPPs, que são os empréstimos de valor maior, e esses estão acessíveis, ou pelo menos já existe, né, o fundo foi liberado para isso. O que vocês têm visto sobre isso? Hoje eu conversei rapidamente com essa banker de um banco local que já está cadastrado. Ela falou, não é todo banco que é cadastrado como um provedor do SBA. Então, se você está aqui nos Estados Unidos e é dono do seu próprio negócio, procure o seu banker primeiro, não vá direto no SBA, ok? Porque se você vai no SBA, você não consegue talvez nem entrar no link agora, porque está congestionado, só de madrugada que está dando para entrar no link do Small Business Administration. Então, o que a gente tem falado, e o que essa banqueira hoje falou, é que você entrasse em contato com o seu banker, né? com o seu banqueiro, com o seu representante dentro do banco, e pergunte para eles se eles são cadastrados, registrados, homologados, enfim, estão listados como SBA Loan Processor, ou seja, se eles podem processar, né? Eles podem fazer a aplicação e a documentação para um empréstimo onde você vai ter esse benefício como business owner, ou seja, como dono de negócio. Aí eu queria perguntar para vocês o que vocês têm visto em relação a isso daí. Olha, no lado Brasil, o BNDES anunciou, né, um aporte para financiamento de pequenas e médias empresas, se não me engano, de algo em torno de 50 bi, se não me engano, com possibilidades de pagamento bem tranquilas, assim, com carência, enfim, já para financiar essas empresas que estão passando essa dificuldade.
Então, no Brasil, a gente já tem essa deliberação. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei exatamente, o João, não sei se ele está sabendo. O que eu sei é muito básico, porque tudo isso é muito novo, né? A lei nova também, como uma provisão para ajudar microempresas, providenciou, deixa eu ver os números aqui, era esses forgivable loans para empresas com menos de 500 funcionários, e deu um emergency grant, então até $10 mil para empresas que aplicarem, como emergency funds para empresas que estão prestes a fechar, e um forgivable loan de até 10 milhões por empresa, e o governo alocou 350 bi para essa provisão. Então, sim, vai sair agora. Eu não sei exatamente como se aplica, então, Alexandre, até você me dá uma luz aí falando, fale com seu banco e aplique através do seu banco primeiro, mas eu sei que foram 360 bi que foram aplicados para esses grants and small business loans, que vão estar aparecendo agora para manter as pequenas empresas abertas. E é o que faz muito sentido, né? A economia americana é o maior empregador nos Estados Unidos são microempresas, né? São empresas com menos de 40 funcionários. Ajudar pequenas e microempresas é uma forma de garantir que os funcionários continuem trabalhando e continuem bem, né? Então, a melhor coisa é estimular essas pequenas empresas. Então, não, existe e muito interessante, gostei muito da dica de speak to your banker. Fale com essa é a determinação, ou pelo menos utilizar o seu banker com quem você já tem relacionamento como ponto de contato entre você e o SBA. O SBA, como toda agência, ou como todo braço de uma agência governamental, é muito burocrático, né? Então, às vezes é muita dificuldade para preenchimento de informações, é melhor você deixar o seu banker fazer isso lá e eles vão te dar, as taxas são as mesmas e você sai fora do gargalo de estar lidando diretamente com o SBA. Outra coisa que eu estou vendo aqui é, por exemplo, a questão da prorrogação do Annual Report, né, que é o protocolo para que a empresa seja renovada junto ao estado da Flórida. Foi renovado até 30 de junho, correto? Normalmente esse prazo é até final de abril, então ele foi prorrogado aí 2 meses, né, para a renovação das empresas, ou seja, é uma renovação, um protocolo que a gente faz para empresas domésticas no estado da Flórida, e aí, caso isso não seja feito, a empresa ela fica inativa. Não é um absurdo de prejuízo, porque você paga uma multa e reativa ela dentro de um prazo específico. Mas você acha que eles utilizaram, ou seja, eles estão fazendo disso também muito para tentar desafogar um pouco a entidade ou a repartição que deve estar sendo agora, deve estar trabalhando understaffed, né? Ou seja, com menos funcionários do que normalmente trabalha, e aí como forma de também não acumular serviço, ou se essas modificações aí, ou se essas extensões específicas aí do Annual Report eram para beneficiar de verdade, de fato, porque vamos dizer assim, o prejuízo é simplesmente uma multa que varia entre $150, quer dizer, a taxa é 138,35 no estado da Flórida para a LLC, $150 para a corporação. Eles não iam fazer isso simplesmente para liberar a taxa. Então, o que você acha? Isso aí foi uma jogada deles para também diminuir o fluxo de trabalho para eles lá enquanto eles estão nessa... Eu gostaria de acreditar no melhor do espírito humano e que realmente eles estão tentando ajudar as pessoas o máximo possível. E tem um forte argumento para esse ponto, que é para as pessoas que estão em algumas pequenas empresas, eles ganham por comissão ou por trabalho. Trabalhar de casa quer dizer que você não está recebendo renda. É o pior momento de você ter que pagar uma conta, nem que seja de $150 ou de $400, ou que seja, para o Departamento de Estado. Então, é o pior momento. Mas também, para voltar para o seu ponto, muitos serviços do Departamento
o Division of Corporations estão fechados agora graças a social distancing, trabalho de casa e tudo. Então, eles fecharam muitos dos serviços deles, ainda tem alguns funcionários trabalhando de casa, então pode ser que tenha uma faca de dois gumes, né? Ajuda tanto o empresário que está uma conta pequena, mas não tem que pagar a conta no primeiro momento é bom, se eu não estou recebendo no primeiro momento, mas também o departamento, a divisão de corporações está desligada em muitas coisas, então fica difícil eles atenderem. E Flórida é um dos estados onde mais se abre empresa no país, então é um estado que recebe muita petição, muita petição. Então pode ser um pouco dos dois. Para ser sincero, eu acredito um pouco dos dois. Tá. Outra coisa que eu estou vendo aqui é e agora eu estou entrando já um pouco, acho que nas perguntas que estão vindo, e a gente já pode ir, né, fazendo parte disso daí, é como emendar. Peraí, então, deixa eu. Estou falando aqui, my video ended, aqui no Instagram. Deixa eu voltar com isso daqui, porque senão a gente não consegue. Ok, vamos lá. Live de novo. Cortou e começou outro aqui, não tem problema. Vocês acham que é vamos dizer assim, é um problema, e de novo, né, acreditando que o ser humano está fazendo o melhor. Qual a opinião de vocês em relação à continuidade do bloqueio das atividades econômicas que repercutem diretamente na vida dos clientes que a gente atende todos os dias, né? Estou falando um discurso, obviamente, totalmente apolítico, sem entrar em detalhes de preferências partidárias, mas o que vocês acham qual é a repercussão, ou seja, dessa estagnação da economia, e também sem querer entrar em risco de vidas, porque isso está amplamente coberto e estudado pelos especialistas. Mas qual é o impacto, ou seja, qual a previsão, né, para os impactos ou o impacto mais importante que isso pode levar, sob o ponto de vista legal, né, no nosso dia a dia, dessa estagnação se perpetuando aí por, sei lá, colocar mais 90 dias. Isso é uma opinião completamente pessoal. Tentei, antes da reunião hoje, fazer uma leve pesquisa sobre quais estatísticas a gente já tinha sobre desemprego e tudo, e nada está batendo. Então, nem quero falar sobre isso, porque nada ainda está certo. O que a gente fala hoje em dia gera polêmica, né? Mas o que eu acredito é que o desemprego que está sendo causado, a estagnação da economia, tem dois fatores que me faz acreditar que não vai ser tão ruim. Eu tenho uma expectativa muito positiva, não sei só porque o Luiz sabe que eu sou uma pessoa positiva, mas eu tenho uma visão que isso não vai ser tão ruim. Por quê? Muito do desemprego sendo criado é o que a gente chama de desemprego natural. Quer dizer, que fechou um ortodontista, fechou o médico, o escritório médico, vai abrir outro depois da crise, porque tem essa necessidade, tem essa demanda na comunidade. Então, muitos dos empregos que não conseguiram se adaptar para trabalho em casa não é causado por não ter uma demanda na sociedade por esse produto sendo oferecido pela pequena empresa. Então, talvez não seja o mesmo empresário, mas vai vir outro que vai abrir empresa. Vai ter algum sofrimento individual? Vai. Mas estou falando no aspecto global, eu acredito que 90 dias de trabalho remoto não vai ser o final da economia americana e nem vai levar a uma crise tão ruim. Eu acho que as coisas vão voltar bem rápido, vão se recuperar bem rápido. É uma das coisas que eu gosto muito de lembrar as pessoas. Isso é um dos benefícios, essa recuperação elástica da economia americana é um dos benefícios de ter uma economia onde a maior parte das pessoas estão empregadas por pequenas e microempresas. Então, a microempresa fecha, outra abre, mas quando uma microempresa fecha, sofre 10, 20 funcionários, não sofre um segmento inteiro de uma economia. Então, eu acredito que muita coisa vai voltar e vai voltar rápido. E outra coisa que eu acredito é que o ser humano é uma criatura muito
ingênua, muito trabalhadora e sempre acha um jeito. Então, como os nossos escritórios na área de serviços, a gente está trabalhando de casa, a gente está achando soluções. Eu acho que muitas das nossas áreas, que quando possível, eu entendo que muitas áreas não são possíveis, vou começar a achar soluções para continuar a atividade econômica, mesmo remotamente. E isso a gente vai começar a ver mais e mais nas próximas semanas. Eu particularmente tenho uma visão, acho que sempre o extremismo é sempre prejudicial a qualquer dos lados, então acho que nem 8 nem 80. Eu acho que, não sei, acho que o isolamento absoluto por 3, 4 meses, de fato vai gerar um caos. Eu acho que, na medida do possível, serviços que possam ser prestados via home office, que assim seja mantido, mas, na medida do possível, ir liberando o comércio aos poucos, com medidas extremas de higiene e de cuidado, e, evidentemente, deixando sempre os idosos afastados. É claro, né, é muito fácil falar aqui em algumas frases, e isso não é uma fórmula mágica. Acho que está todo mundo discutindo isso, mas a minha opinião é sempre tentar achar um meio termo entre isolamento e liberação. Acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que muitos lugares estão. Honestamente, tem muitas indústrias essenciais onde fábricas estão abertas, mas por não ter o mesmo nível de seres humanos desnecessários na rua, essas pessoas estão trabalhando com menos risco. Então, talvez o governo vá, nos próximos meses, dar mais trabalhos na lista de essencial, né? Colocar mais empregos na lista de essencial. Mas... Pegando um gancho, Alexandre, se você me permite, que dos nossos temas aí da questão de segurança, enfim, o Brasil essa crise, infelizmente, ela vai afetar mais o Brasil, acredito, do que os Estados Unidos. Os empresários têm pouca gordura para queimar, o nível de cobrança, de carga tributária no Brasil é sempre mais alto, eu não diria, mas sempre complica a vida do empresário, e é importante se preparar. Eu acho que esse momento, né, todo mundo em casa, é um momento de reflexão, todo mundo pensando o que fazer em estratégias, mas a gente sempre defendeu no escritório que o empresário se planeje e se proteja. Então, e dessas possibilidades é a constituição, por exemplo, de um trust, proteção né, fazer a proteção patrimonial, já fazer um planejamento sucessório. Isso, sem dúvida, é um caminho bem interessante. A gente costuma dizer, brincando, mas é uma analogia interessante, né? Não adianta você não colocar todos os ovos no mesmo cesto e dividir os cestos, mas também não adianta colocar todos os cestos na mesma carroça. Então, nessa analogia, a gente sempre indica que, quando possível, um empresário que tem possibilidades de ter investimentos no exterior, dolarizando seu investimento e deixando alguma reserva numa economia, né, um pouco mais estável, sem dúvida, e dentro de estruturas jurídicas que deixam o empresário tranquilo, tanto no aspecto patrimonial, de proteção. A gente sabe que no Brasil é muito complicado a responsabilização dos administradores e dos sócios por questões tributárias e trabalhistas. A gente sabe também que isso está sendo flexionado durante esse momento de crise, mas não há como ter 100% de certeza. Então, acho que é o momento também de se planejar e de colocar algumas reservas em uma outra jurisdição, preferencialmente debaixo de uma estrutura jurídica que deixa extremamente protegido.
Nesse ponto aí, acho que o João também tem muito a contribuir, né? É um expert em trusts. Bom, obrigado pela consideração, mas eu estou 100% de acordo contigo. A economia americana, eu acredito, vai ser muito mais elástica do que a economia brasileira nesses aspectos, e a gente vai ver uma volta. E mais, eu não consigo imaginar o número de casos trabalhistas que você vai ver no Brasil e o número de indústrias que vão estar lidando com isso para os próximos anos. Qualquer montante que você tenha dolarizado, protegido e blindado dentro de trust, que são estruturas que não que não tem como a pessoa acessar, né? Não tem como um processo no exterior acesse, você vai estar muito bem protegido. Então, enquanto possível, resguardar o que você tem contra os problemas que virão nos próximos anos devido a isso, devido à nossa crise agora, melhor. Então, é uma coisa que eu estou sugerindo para muitos clientes. Junto disso também eu vejo muitas pessoas preocupadas com a questão de sucessão, de se eu ficar doente, se eu e meu marido ficarem doentes ao mesmo tempo dos meus filhos. Eu estou sugerindo não só o trust para pessoas que estão aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, mas também deixar guardianship forms, deixar a instrução de cuidado dos filhos e wills pronto. Todos os clientes, deixa pronto, porque não se sabe. Não se sabe, as pessoas têm esse conceito que essa doença só pega velho e só mata velho. Não é o caso. Tem muitas pessoas com menos de 60 anos que estão ficando doentes, tem muitas pessoas que estão morrendo. Não, eu tenho até um olhar um pouco próximo disso, que meu irmão é médico de sala de emergência, então eu escuto as histórias de quem está realmente sofrendo com isso. E não é só os idosos. Então, tudo que você pode fazer para proteger o seu patrimônio enquanto ainda possível contra o problema futuro é muito bom. Tudo que você pode fazer para se planificar caso o pior aconteça, e é uma coisa que eu odeio até falar nisso, porque na minha indústria eu acabo matando meus clientes. Eu sempre falo da morte dos meus clientes, não é algo positivo, mas tudo que você puder fazer para planejar isso é muito bom, porque a última coisa que você quer é deixar crianças menores de idade e todo o teu patrimônio em inventário preso. O trust elimina essa possibilidade, né? O testamento elimina essa possibilidade. O guardianship form é fundamental. A última coisa que você quer é falecer e ter qualquer um ficar com seu filho, né? Você quer deixar isso explícito e protocolado. Então, tudo que você puder fazer nesse respeito é importante, é muito importante. É importante sempre. O que acontece é que essa crise trouxe para a atenção de todo mundo. Correto. Voltando um pouco, e aí partindo agora um pouco especificamente para as perguntas aqui, então, tem gente perguntando o seguinte: renovação de visto que vence em junho, visto de trabalho L1, tem que preparar e entrar com o protocolo do pedido. Os prazos de processamento agora vão dobrar, triplicar, a gente não sabe qual que é o impacto da imigração, está understaffed, né? Está trabalhando com menos gente do que deveria, mas os prazos de vencimento e de renovação de vistos, principalmente visto de trabalho aqui nos Estados Unidos, eles até o momento permanecem inalterados. Não existe nenhuma normativa, nenhuma manifestação da imigração em relação a esses prazos. A única colher de chá que eles deram até o momento, igual a gente falou mais cedo, foi o protocolo de resposta, né, de RFE e de NOID, que é a intenção de negar o pedido de documentação adicional, para processos que já foram protocolados e pedidos esses que foram emitidos entre 1º de março e 1º de maio. Eles deram uma janela de 2 meses, então eles deram mais 60 dias para a gente responder dentro desse, para pedidos que chegaram. Então, se chegou um pedido em 1º de março e a gente teria 60 dias para responder, eles deram mais 60. Né? Agora, visto vencendo, visto de trabalho, visto de turista, qualquer visto que esteja vencendo, deve ser protocolado o pedido de extensão. Os prazos de processamento vão ser alterados, mas isso deve ser ignorado agora. Protocolo pedido de extensão como faria normalmente. A outra coisa aqui, se teve algum diferimento para pagamento de aluguel no condado de Miami, o que eu li, o único material que saiu foi para quem mora em projetos do governo que são subsidiados, tipo Section 8, etc. Que aí o estado, ou o condado, ou o município,
ele não faria o eviction, né, que é tirar você da propriedade dele ou subsidiada por ele, mas isso é uma relação entre o governo, sendo o subsidiador ou proprietário, e o inquilino. Então, teria essa, vamos dizer assim, essa flexibilidade aí. Não interfere, não tem nada que diga que interfira agora nas questões particulares, contratos de aluguel, contratos os lease agreements, né, que a gente fala aqui, contratos de aluguel entre os particulares, ou seja, um proprietário residencial e um inquilino residencial, um proprietário comercial e um inquilino comercial. Não tem nada, por enquanto, nem do governo estadual, nem do governo federal, que venha a forçar uma flexibilização de um particular em cima de um contrato que ele tem com outro particular, entendeu? Isso até beira o inconstitucionalismo, né? Então, por enquanto, eles estão deixando isso à parte. Em casos específicos, como a gente passa na Flórida, de furacão, a gente tem muito hurricane, né? Muito furacão aqui. O que acontece? Os bancos oferecem isso, as montadoras de carro oferecem, não pague o seu parcela por 60 dias e eu jogo ela lá no final, no seu payoff lá no final. O banco fala, não pague o seu mortgage, a sua hipoteca por 60 dias, eu coloco lá no final. Mas o proprietário, em relação ao inquilino, não tem essa, porque ele tem que pagar a hipoteca dele. Então, é uma negociação totalmente particular e a única informação que saiu aí foi em relação ao Section 8 e aos projetos do governo especificamente. Perguntar também se agora é o momento negativo para concessão de visto em geral, ou seja, esse é um bom momento para entrar com protocolo. De novo, o tempo de processamento vai se alongar mais, né? Mas não quer dizer que seja um mau momento. Pelo contrário, hoje saiu uma notícia, estava no site do DHS, dizendo que eles estão encorajando profissionais de saúde a virem via visto J1, que é o visto de trainee, né, de treinamento, e o visto H1B, que é o visto de trabalho. Profissionais de saúde tipo médicos, enfermeiros, etc., porque eles querem esse pessoal aqui em caráter de urgência. Então, esses processos vão ter um tempo de aprovação talvez mais rápido e mais acelerado. Está tudo ainda muito, obviamente, recente, nebuloso, e para a gente que lida com informação que tem que ser mastigada, assimilada e sintetizada e filtrada e passar para o cliente no volume que está sendo demandado, está muito exaustivo, né? Então, assim, a gente pega a informação que sai, às vezes ele não tem uma sistemática, por exemplo, na parte de imóveis, né, na parte empresarial, a gente tem que compilar isso tudo, mas enquanto isso já tem 100 mensagens chegando, falando isso não é, tal. Então, o que a gente tem pedido é o seguinte, num contexto geral, existe um esforço das autoridades locais, estaduais, federais, etc., para ir ajustando. Mas isso agora também não quer ainda, né? Não chegou no ponto do tipo, posso parar de pagar meu aluguel, entendeu? Posso ficar aqui com meu visto de turista vencido, sem fazer nada, porque eu vou estar perdoado por conta do vírus. Negativo. Se for um contrato de aluguel particular, como é 99%, a grande maioria, né? Você tem um proprietário, que é uma pessoa física ou jurídica, você vai lá e fez o contrato com ele sem interferência do governo. Ele pode ele pode te mandar para fora em período de Covid. Então, você pode ir para a rua sem ter onde morar, entendeu? Com o vírus aí na rua. Então, pelo contrário, procure o que você tem de auxílio do governo, auxílio do SBA, auxílio dos PPPs, auxílio para sobreviver esse tempo e tentar negociar, obviamente, com o seu proprietário, se for o caso do aluguel, ou com o seu banco, se for o caso de hipoteca. Aí tem aqui se os médicos teriam que fazer uma prova para revalidar o diploma ou a pandemia mudou algo. Por enquanto, não mudou. Eles estão dando um benefício, obviamente, para que médicos de outros países venham sob essas determinações, essas denominações H1B e J1, que são 2 dos 185 tipos de vistos disponíveis, mas esses vistos, eles não dão direito, não dão autorização para que o médico, profissional de saúde, já venha clinicar e praticar a medicina aqui.
isso é um processo à parte do board de medicina, do board de odontologia, mas pelo menos esses profissionais aqui, eles podem trabalhar abaixo de, como sempre foi, abaixo de um profissional. Então, o cara vem com J1, médico brasileiro, e ele trabalha, ou com H1B, e ele trabalha sob a supervisão de um médico americano, num esquema tipo uma residência. Isso pode contar créditos para ele também no futuro. Ou como um assistente, por exemplo, ele vai trabalhar num consultório, numa clínica de saúde ou num hospital, e ele trabalha sob a supervisão de um médico licenciado, board certified, né, certificado pelo board aqui. Assim como é no direito também, na escritório de advocacia, você pode ter um H1B para trabalhar como paralegal abaixo de um advogado licenciado aqui. A outra pergunta que eu estou vendo aqui é em relação aos condo hotéis que foram obrigados a fechar. Como fica a obrigação de pagar o mortgage? De novo, a empresa que é dona de um hotel, de um condo hotel, que agora está sem hóspede, porque teve que fechar por conta do toque de recolher, ou o que seja, ela vai no SBA ou ela vai no seu banco, busca o benefício federal, estadual, para sobreviver. Vai no banco, negocia o repagamento, refinanciamento dessa dívida, mas não conta que automaticamente o governo ou as autoridades, ou vamos dizer assim, o poder público vai entrar para interferir diretamente nessa relação contratual particular que você tem com o seu, né, com a sua hipoteca, com o seu lender, né, que seria quem te deu a hipoteca, o banco, ou com o proprietário. Aí está perguntando aqui, deixa eu ver aqui, tem mais pergunta também. Qual que seria, vamos lá, se tem alguma restrição em relação ao Global Entry, que é aquele processo de entrada automática, né, para quem viaja. Eu não vi nada em relação a isso, mas com certeza o órgão que processa o Global Entry, que é o DHS, está trabalhando understaffed, então ele está trabalhando com menos gente, provavelmente o tempo de processamento vai demorar, vai se estender. Tem aqui um negócio para vocês que é o seguinte, qual seria, tá aqui, ó, se, eu tinha visto essa pergunta aqui agora, tá, se o recebimento desse benefício aí da Receita vai ser cheque ou crédito em conta? Você respondeu que se... Crédito em conta para quem colocou a conta na declaração, cheque para quem não colocou a conta. Tá bom. E se mudou a conta no meio do caminho, vai lá no seu banco... Declaração esse ano. Vai receber. Nesses casos, faz agora. Tá. Qual... deixa eu ver. Pergunta aqui que é diretamente para vocês aí. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar enquanto eu estou rolling down aqui que vai chegando as coisas, eu estou tentando ver aqui. Alguma coisa, por exemplo, que vocês queiram acrescentar na questão, é interessante essa questão aí, por exemplo, de planejamento. A morte agora ficou mais perto de todo mundo, né? Acho que nunca se viu um evento mundial, talvez as grandes guerras, né? 1 e 2, talvez. E, obviamente, o Holocausto e Nagasaki e Hiroshima, você teve o medo da morte tão presente, entendeu? Hoje eu vi um vídeo que fala que o maior medo, o maior vírus agora não é o Covid, é o vírus do medo, né? Que está pegando em todo mundo. Então, o medo da morte reflete diretamente nos clientes, né? Porque eles vêm e falam, o que eu faço para me proteger caso aconteça um negócio comigo? A gente realmente para pensar. Nessa hora, é o melhor momento de agir em cima disso, de um planejamento sucessório, um planejamento tributário. As pessoas estão perguntando, faço agora, espero a poeira baixar, espero para ver como isso vai desdobrar, qual é o momento de entrar, vamos dizer assim, de tomar a decisão de fazer um planejamento adequado, como os que a gente, todos nós, em conjunto, a gente acaba chegando no mesmo caminho para o cara. Não deixa nada no nome da pessoa física, né? Se prepara em caso de morte. A gente sabe que o brasileiro não gosta de falar em morte, o americano ele já senta e fala da morte com naturalidade. O cliente brasileiro, o latino-americano, ele não gosta de planejar a morte. Engraçado, que é uma coisa certa, né?
e a gente não gosta de falar disso. Qual é o melhor momento? Agora mesmo, o mais rápido possível. Agora é a hora. Por quê? Não tem o que você ganha em esperar. Não tem benefício que vai existir se você esperar para fazer isso depois. Então, tudo que você puder cuidar agora vai te oferecer benefícios do tempo, né? De ainda não aconteceu a coisa ruim. Então, tanto com proteção patrimonial quanto para sucessão. Se você esperar, pode ser que o evento que você está tentando prever com o planejamento aconteça, né? Ou o processo, ou a morte, o que seja. Então, agora sempre mais rápido possível, mais cedo possível. Eu queria fazer um complemento também. Tenho conversado com alguns colegas que são bankers, né? Conversei essa semana com um colega da XP de Miami. Muita gente, né, tem essa... o dólar está a R$5, né? Como é que eu vou mandar dinheiro para fora com o dólar a 5? Meu dinheiro vai sumir. A expectativa é que o dólar não desça, assim, se estabilize a 4,50. Então, assim, é claro, às vezes está um pouco acima, 5,20, mas às vezes se a pessoa deixa de fazer, às vezes, um investimento ou uma transferência por conta do dólar, e aí nós estamos falando num percentual, alguma coisa entre 5%, ou 10%, né? Mas se ele investe nesse momento em ações, por exemplo, as ações aqui estão baixíssimas, né, num valor menor que o valor patrimonial, que é totalmente irreal. Então, eventualmente, ele já teria alguns rendimentos em dólar de dividendos dessas ações e também depois ganharia na valorização um valor certamente muito superior a esses 5%, 10% que ele estaria aí economizando para aguardar uma eventual baixa do dólar, que eu acho que não vai acontecer, pelo menos aí nos próximos 6 meses. Eu acho que ele, sinceramente, eu acho difícil descer de 5. E o que você está falando é fundamental, porque agora é o momento. Quem está líquido, agora é o momento de investir. A gente antes tinha algumas previsões, que era o que a gente tinha discutido antes, de quanto você consegue de retorno no mercado. A gente está vendo esses mesmos números, que eu não gosto de falar número para não parecer que está dando garantia, mais do que duplicado agora, e com proteções incríveis. Então, hoje, esse é o momento. Estamos conseguindo estruturar notas para clientes incríveis. É o momento, se você está líquido. Quem está no mercado não tem que sair. Fica no mercado, fica preso, porque o momento está ruim para sair. Mas quem está líquido, quem está líquido, agora é o momento de entrar. Isso é a crise de 2008. No mesmo aspecto que eu tenho muitos clientes que fizeram grandes fortunas na crise de 2008, porque caiu o mercado imobiliário americano, eles entraram para comprar. E hoje venderam por o dobro do preço o imóvel que eles tinham comprado em 2008. É a mesma coisa. Agora é hora de entrar no mercado financeiro. É uma crise que muitos estão falando, é muito especulativa. Então, é uma crise que as coisas vão voltar. Você está conseguindo fazer uns produtos recebendo muito cupom, muita coisa boa, com muita proteção. Então, dá para estruturar umas notas muito boas hoje em dia. Então, agora é o momento. E eventualmente, né, com esse, vamos dizer, em tese, um investimento abaixo de uma estrutura de um trust, você reúne todas as vantagens que o momento pode proporcionar. Então, você vai unir proteção com planejamento sucessório e com uma vantagem de um bom momento no mercado financeiro. Então, acho que é interessante pensar nisso. Realmente, quem tem possibilidade, acho que teria que aproveitar esse momento e realizar esse plano. Tem uma pergunta aqui que, inclusive, tem perguntas especificamente sobre, ou seja, oportunidades de algum investimento interessante nesse momento. Eu acho que é o que a gente está chegando nesse consenso de que existe um momento para entrar. Aí tem que ver qual é o apetite, né, de cada um, se é real estate, entendeu? Então, em 2008, concordo, a gente fez close para caramba de brasileiro que estava investindo aqui ao dólar 1,5.
mas muita gente entrou em mercado de ações, porque também a ação do Citibank estava valendo, sei lá, 0,75 centavos, enfim. Aí o cara vai para o banker dele, vai para o advisor dele, e a gente fica aqui fazendo a estruturação e fazendo os contratos e acaba vendo os caras entrarem em investimentos muito interessantes. O outro é o seguinte, isso dá uma explicação, assim, acho interessante o pessoal saber se... tem uma pergunta aqui que fala, a trust seria a mesma coisa que uma holding? Porque a gente fala muito, né, das holdings offshore que a gente instala para os clientes, e obviamente alguns deles optam pela estrutura de trust também, ou in lieu of, né? Ou seja, ao invés de fazer uma estrutura de holding. Explica um pouco. O trust é uma figura que existe na lei comum, mas não necessariamente na lei civil por muito tempo. Então, países como o Brasil não estão tão acostumados com ver a estrutura, mas aqui é muito comum. É uma pessoa que não importa de mim? Pode continuar, João. O trust é uma estrutura que não é a mesma coisa que um holding. O trust é uma doação para um terceiro, mas com figura de empresa, né? Quase empresa. Então, tem sua própria personalidade. Então, você tem toda a proteção do patrimônio, não está mais no seu nome direto, você não pode ser, qualquer processo contra você não atinge esse dinheiro. Hoje em dia, em estados como South Dakota, Wyoming, Nevada, você pode ser o próprio beneficiário do seu trust, quer dizer que você pode usufruir do dinheiro que o trust mesmo está investindo. Então, é uma estrutura diferente de uma holding. É mais do que uma holding, porque oferece um nível maior de proteção, em que numa holding, se você tem um processo contra você, as ações da holding podem ser entrar nesse processo. Então, você pode perder as ações da sua holding. Num trust, não tem nada que possa acontecer contra você, pessoa física no Brasil, que vai atingir os ativos que estão dentro da trust. Hoje, um trust de South Dakota, Wyoming, Nevada, são as estruturas mais protegidas do mundo. Mais protegidas do mundo. Não existe processo no exterior que consiga atingir. E são coisas que são extremamente blindadas. E eu não falo isso de uma forma leve, eu falo isso, é uma estrutura realmente que é ineditável. Então, é algo que eu sugiro para quase todos os meus clientes. Se você vai ter uma holding, ou se você tem algum medo de algum processo, se você quer algum tipo de privacidade, faz um trust. Faz um trust junto com a holding, mas faz um trust. E também protege contra qualquer imposto de sucessão. É muito bom para famílias que estão imigrando, evita o imposto de herança sobre o patrimônio que você já tem, então você já deixa tudo herdado para filhos, netos e sucessores. Então, uma estrutura muito boa, muito forte. Todo o patrimônio do trust já está herdado, não entra em inventário. Então, a gente está falando da triste hipótese, se eu falecer, se minha esposa falecer, o que acontece? Não vai ter inventário, não vai ter que questionar juiz e questionar banco sobre acessar o dinheiro. Tudo vai estar disponível para a família e é uma estrutura que pode ter vida perpétua. Então, é uma coisa muito interessante. Eu não vou passar... Outro dia eu dei uma aula sobre trust para a nossa equipe, durou 3 horas. Então, eu não vou falar todas as 3 horas sobre como funciona a estrutura, mas eu só vou te dar os pontos principais, que isso é algo muito bom. E eu altamente sugiro. E não é a mesma coisa que uma holding. O trust é criar uma outra personalidade não sujeita a qualquer processo que exista contra você e que já te deixa resolvida a sucessão. Luiz, eu não sei se você tem algo que quer adicionar. Não, na holding a gente tem nas offshores, né, a constituição dos offshores com aquela cláusula joint tenants, né, with rights or survivorship. Basicamente, ela cria um condomínio de cotas onde a pessoa que detém, eventualmente todos os sócios podem deter ao mesmo tempo 100% das cotas. Então, eventualmente, na sucessão de um deles, os outros já herdariam automaticamente. Mas isso não, a princípio, não impede a sucessão no Brasil, né? Por exemplo, aí de um brasileiro que tem uma ação de uma holding. Então, eu acho que é um pouco mais, não é tão eficiente como o trust, que já é uma figura automática, e além disso, enfim, bem menos complicado, já os bens já são transferidos para as gerações seguintes sem necessidade de qualquer ato formal,
E isso não tem limitação, como o João disse. Então, eventualmente, isso pode ser transferido para 10, 15 gerações, dependendo do tamanho do patrimônio, sem incidência de imposto e sem necessidade de abertura formal de inventário. E pode incluir os bens do Brasil, né? Pode. Ali. Olha, sempre tem uma questão que o bem do Brasil vai estar sujeito a um juiz brasileiro, mas Claro, pode ser penhorado lá, mas enfim. Mas está incluído dentro, sem dúvida, dá para incluir o bem do Brasil. Tudo que é ativo financeiro é sempre mais protegido, né? Tudo que é ligado a física, por exemplo, um ativo imobiliário, ele por estar registrado no Brasil, ele acaba submetendo a normas brasileiras. Então, eventualmente, uma ordem judicial pode determinar algum bloqueio de um bem no Brasil, ainda que esse bem esteja num trust. Então, assim, foge, embora a legislação americana dos estados de South Dakota, por exemplo, tenha uma proteção absoluta, nesse caso não impediria uma ordem judicial no Brasil. Então, a eficiência máxima é em relação a ativos financeiros já investidos no exterior. E aí tem a pergunta, pegando nisso daí, sobre recolhimento de imposto no Brasil e nos Estados Unidos, caso o cliente tenha já um trust instalado aqui nos Estados Unidos. Isso da CBE dele, ou ele já está fora, o patrimônio está fora da... Aí entra duas modalidades de trust, né? O revogável e o irrevogável. Para o trust irrevogável, ele é tido como já uma doação. Então, aquele patrimônio é baixado do imposto de renda do contribuinte, ele é zerado, recolhe-se o ITCD na jurisdição de residência desse contribuinte, enfim, ele não precisa declarar na DCBE. Agora, a orientação do Bacen é que, se ele é beneficiário de um trust, acho que o João saiu, né? vou falar com a de novo. Tá. Mas só prosseguindo, a orientação do Banco Central é de que, se a pessoa é beneficiária, ela tem que declarar. Então, se ela é beneficiária de um trust, que dentro desse trust tem mais de $100 mil, ela, em tese, teria que declarar. Agora, existe uma controvérsia, porque não necessariamente o beneficiário ele precisa saber que ele é beneficiário. Então, você pode constituir um trust para um beneficiário que ele só vai saber que ele é beneficiário num eventual falecimento do instituidor do trust. Então, como que ele vai declarar se ele sequer sabe? Então, tem essa controvérsia que acho que, nesse caso, é razoável, né? Se a pessoa não sabe se é um trust sigiloso e sequer o beneficiário sabe, como é que ele vai declarar? Então, isso é complicado. Mas, e aí, eventualmente, as distribuições desse trust para um brasileiro, distribuições de lucros, por exemplo, de dividendos de ações embaixo de um trust, aí isso também tem duas linhas. Uma linha mais conservadora, que incidiria o imposto de renda na alíquota progressiva no Brasil, de até 27,5%, e uma outra linha de que seria uma doação vinda do exterior. Então, até uma linha agressiva de que isso não está devidamente legislado. A Constituição ela diz que necessita lei complementar para os estados legislarem sobre esse assunto, mas, por um outro lado, tem jurisprudência dizendo que os estados poderiam legislar, então eles cobram o ITCD. Então, são duas linhas, uma dos juros, né, dos rendimentos vindos de um trust para um beneficiário de 0 a 27,5%, e a outra de 0 a 8%, até 8% de ITCD, conforme o estado de residência do beneficiário. Tá. E nisso a gente consegue algumas estruturas para minimizar isso. Tá. E aí tem uma outra pergunta aqui, que quer saber em relação a se é possível a penhora nos Estados Unidos, sendo
sendo a origem americana, ou seja, aí a gente deve estar falando de um domestic trust com geração, ou seja, o recurso todo gerado aqui internamente, não tem nada offshore aqui, pelo que eu entendi. É quase impossível. O único caso onde o trust em South Dakota é sucessível é isso, é em caso onde você não está pagando o child care. Então, a única situação é onde você não está pagando o child care. Então, nem sequer num divórcio. Se eu me divorciar e eu criei o trust com os ativos que eu tinha, o meu divórcio não vai ter os ativos do trust. Então, não existe nenhuma situação onde se consegue penhorar os ativos dentro do trust, a não ser child care, que eu não estou pagando o child support. Desculpa, não é child care, child support. Pensão alimentícia para filhos, traduzindo. Exato. Obrigado, Luiz. Traduziu para português. Obrigado. Outra pergunta aqui é, devido à impossibilidade de retornar por cancelamento de voo, estando aqui nos Estados Unidos nesse momento e próximo do limite da regra dos 183 dias de enquadramento como residente fiscal, o que se deve fazer? Hoje eu conversei com um cliente que está numa situação parecida e ele falou, Alexandre, eu sou grupo de risco, eu tenho 70 anos de idade, eu estou no Wyoming, eu já vou estourar o meu prazo, em agosto vence a minha permanência de turista, mas já em abril vence a minha regra de 3 por 183 dias, né? O tempo desse ano, para quem não sabe, é o tempo desse ano, o tempo do ano passado dividido por 3 e o tempo do ano retrasado dividido por 6, soma-se tudo, se der mais de 183, você pode ser considerado residente fiscal aqui para renda global, e aí, ou então 183 dias corridos, né, no mesmo ano, em qualquer exercício. E aí, o cara estava lá, falou, não tem voo, se eu entrar no avião agora, a possibilidade de eu contrair esse vírus aí é grande, se eu contrair, eu vou ter problema e eu não quero sair daqui. O que precisa ser feito? Essa é a pergunta. Eu vejo de dois ângulos aí. Um é o ângulo imigratório, onde você deve protocolar o pedido de extensão de visto. De novo, se a gente sair daqui com mais nada, claro, essa é a regra número 1, que tem que sair daqui bem sedimentada. Tem que entrar com os protocolos normais. O governo não está dando colher de chá até agora para ninguém em relação ao vencimento de visto, seja de trabalho, de turista, de passeio, de negócio, etc. Não tem que entrar com pedido de extensão do visto de turista caso você esteja planejando ou esteja impossibilitado de sair do país devido à crise aí do vírus. A outra coisa é em relação à receita, ou seja, ao estourar o prazo, você ainda conta com algumas exceções. Aí eu queria que você falasse, JP e Luiz Flávio, como é que é esse protocolo do pedido de exceções quando você está considerado um potencial residente fiscal por presença física nos Estados Unidos ao estourar esse prazo. Qualquer um pode fazer um protocolo isso. Qualquer um pode fazer uma petição chamada um Closer Connections Exemption. É algo que raramente eu gosto de fazer para clientes, porque é uma coisa subjetiva. Então, a gente tem testes objetivos, onde o governo vai te dar por ordem de direito o benefício, e tem ordens subjetivas, que depende do governo aceitar ou não, se querem ou não. Isso é algo subjetivo, né? O Closer Connections Exemption. E você tem que comprovar uma conexão mais próxima com o país no exterior e não uma intenção de ficar aqui legalmente. Mas, devido a essa situação, eu duvido, não é só esse um cliente, mas tem muitos casos de pessoas que estão presas no país, ou por razões médicas, ou por razão de saúde. Eu acredito que quase todos esses Closer Connections Exemptions vão ser aceitos. Normalmente, eles já são aceitos. Então, eu não duvido que, nesse caso, você tem que peticionar um Closer Connection Exemption e vai ser aceito. Não é problema nenhum. Qual seria a hora de protocolar isso? Já ou no início do ano que vem, base exercício 2020? Seria início do ano que vem, basta exercício esse ano. Mas, tá bom. Esse cliente especificamente... Não, até o final do ano, tem até dezembro 31 para fazer o Closer Connections, até dezembro 31. Tá, então o prazo não é junto com a declaração de um imposto de renda, por exemplo. Porque supostamente você nem sabe se uma pessoa do exterior teria que fazer uma declaração de imposto de renda. Entendi. Então você já se adianta. Ok. Outra pergunta aqui. Estou em processo de cidadania e acabei vindo passar um tempo em Florianópolis. Estou aguardando chamada para fazer a prova de cidadania, mas estou aqui. Quanto tempo eu posso ficar fora dos Estados Unidos sendo portador de green card?
você pode ficar 6 meses consecutivamente. É uma regra parecida com essa de physical presence do test, né, para a residência global, mas ao inverso, ou seja, com o Green Card você pode ficar 6 meses consecutivos fora. A partir dali você tá com um perigo de ser o que eles chamam de abandono de Green Card. Então você tem que se dirigir a isso tem que ser feito aí no Brasil, no consulado americano aí no Brasil, se tiver aberto. Eles estão fechando muitos postos consulares aí. Tem que ser feito um pedido aí de isenção e uma explicação por que você está fora. É por causa do Covid, é por causa da crise, é por causa do problema de saúde, etc. Para evitar que quando você volte, o oficial da imigração aqui no Primary Point of Inspection, ele fale que o seu green card está inválido porque ele foi abandonado, né? Isso seria, obviamente, o pior cenário, mas tem que ser preparado, você tem que se preparar para isso aí, no Brasil. Então, acho que esse é o grande cuidado, tentar não vir para cá, depois de 6 meses consecutivos fora dos Estados Unidos, porque eles podem, obviamente, o oficial da imigração ele tem autoridade, principalmente no Primary Point of Inspection, que é a famosa ali a guarita, né? E aí depois a famosa salinha, né? Que é o Secondary Inspection, que é a segunda inspeção. Eles podem te colocar na parede, mas eles, como a gente estava falando, as circunstâncias são tão overwhelming, né? Elas são tão dominantes e avassaladoras agora com a questão do Covid, que eles não são obrigados a perdoar, mas a gente acredita que ainda vai existir aí contando um pouco do ser humano, né? Ainda vai existir, talvez por parte do oficial da imigração, uma certa compreensão em que ele vai, ele tem autoridade para te deixar entrar e mesmo tendo passado esse período fora. Então, essa aqui é a história, entendeu? Um pouco de compreensão do ser humano e um pouco de sorte até que as regras sejam definidas. Outra aqui, Alexandre, eu tenho 4 meses de aluguel pagos na frente. Como você me disse, pode fazer um acordo particular com o dono do imóvel? Você vê a possibilidade disso juridicamente? Sim, tudo é possível. Eu tinha um professor de contratos na faculdade aqui dos Estados Unidos que falava, não existe, there's no such thing as a standard contract, ou seja, não existe contrato padrão. Esse negócio de falar, não, mas o contrato é padrão, né? A gente escuta muito isso no dia a dia. Não, isso aqui é contrato padrão. É o padrão deles. Você tem a opção de aceitar ou não, mas não existe o que se chama contrato padrão. Qualquer contrato pode ser negociado. Isso que ele queria dizer. Um lado pode ter um padrão dele, mas não quer dizer que você não possa pleitear ou simplesmente aceitar ou negar aquelas condições impostas ali. Então, dentro disso daí, é possível sim fazer uma negociação com o seu landlord. A gente tem feito bastante negociação, renegociação de contratos, renegociação até de processo de compra e venda de imóveis que estão acontecendo e estão com closing para acontecer essa semana passada. A gente teve um closing sexta-feira que não foi possível ser feito porque você não encontrava notary para certificar a assinatura da pessoa. Tem closing para essa semana que provavelmente não vai acontecer porque das pessoas que assinam tem possibilidade de viajar para conseguir uma procuração, tem que ir no cartório lá, o cartório está fechado. Então, de novo, é a estagnação que começa a esbarrar nos contratos e nas relações particulares. O governo pode virar e falar o seguinte, ninguém sai de casa, toque de recolher, agora estamos fazendo linha de crédito para empresas pequenas, mas a negociação que você tem com o particular tem que ser lidada no particular, ou seja, tem que contratar alguém para fazer essa negociação. Só um parênteses, no Brasil também está sendo falado também nessa possibilidade de ajuste do equilíbrio contratual, né, mediante argumento da onerosidade excessiva, né, que é uma possibilidade de eventual ajuste no contrato, ainda que isso não esteja previamente ajustado entre as partes, né? Evidentemente, um motivo de força maior possibilita aí alguma alteração também em valores pagos ou alguma redução, também é possível no Brasil. Tá, maravilha. A outra coisa, a gente acho que já está chegando aí quase perto do final das 2 horas que a gente tinha prometido aí de bate-papo.
Então, vocês querem... acho que as perguntas a gente conseguiu responder as mais relevantes, ou pelo menos as mais interessantes aqui, dando uma passada rápida. Muita coisa chegando, tem muita coisa que é específica. Lógico que a gente tem que vender o nosso peixe também. Estamos funcionando remotamente como se não tivesse fechado nada. Acho que vocês também, né, pelo que a gente tem lidado aí no dia a dia dos clientes, essas últimas semanas, a gente está trabalhando normal, remotamente, sem alteração. O escritório funciona normalmente. A única coisa que muda é a reunião presencial, mas hoje com as plataformas... Toda execução ela não tem menor prejuízo, zero de prejuízo. Perfeito. Então, vocês têm algum final remarks? A gente tem aí, vou colocar 10, 15 minutos até o final das 2 horas. Queria colocar alguma coisa genérica ou específica, enfim, que vocês querem deixar registrado aí, porque obviamente isso tudo vira um vídeo. Esse vídeo a gente vai estar disponibilizando tanto nos websites, né, da St. Joseph International, da Piquet Law Firm, ou como vocês quiserem distribuir aí para os veículos, e aqui a gente distribui igualmente. Somos parceiros de negócio, então isso vai ficar disponibilizado aí para perguntas e marcação de consultas, tanto de um lado quanto de um outro, e a gente vai dividindo esses agendamentos e isso à medida que vier. E aí agora, acho que cada um aí pode ter pelo menos uns 5 minutos para final remarks, antes da gente encerrar. E pelo sucesso, eu acho que provavelmente vamos ter outra rapidamente. Pela quantidade de gente que entrou, saiu, perguntou, pediu, voltou, está dando um movimento bem grande de gente que está agradecendo, inclusive, pelas informações. Mas vamos lá. Olha, Alexandre, eu acho que realmente a gente conseguiu falar de bastante coisa, ainda mais da forma como foi, a gente respondendo as perguntas. E geralmente a pergunta de um é a pergunta de mais 20, né? Então a gente acaba esclarecendo para vários. Mas a principal mensagem que a gente queria passar aqui, pelo menos da minha parte, é que, bom, o momento é de crise, eu acho que crise também gera oportunidades. Acho que as pessoas, o mundo cada vez mais globalizado e o vírus, da forma como ele atacou e como as pessoas absolutamente conectadas, né? Isso tornou ainda mais evidente a globalização. Acho que é um momento aí das pessoas se precaverem, principalmente em relação ao seu patrimônio. Acho que o Brasil, a instabilidade, ela ainda vai se agravar e a mensagem realmente é cuidado. Acho que quem tem possibilidade de se proteger um pouco mais, eu acho que não poderia perder essa oportunidade e fazer, e se proteger e ter recursos no exterior para eventual crise num país ou outro, pelo menos você ter alguma outra alternativa. E, no mais, colocar aí à disposição para qualquer esclarecimento, seja via Piquet Law Firm, seja via St. Joseph. Nosso escritório está trabalhando em completa harmonia e produtividade, ninguém parou, acho que propostas estão sendo fechadas, propostas estão sendo enviadas, empresas estão sendo abertas, trusts estão sendo constituídos, e por aí vai, contratos estão sendo feitos. Então, acho que o planejamento tributário, né, que a gente faz, planejamento pré-imigratório também, que é uma ferramenta interessante nesse momento, acho que está ainda a importância dele se sobressai ainda mais, porque a insegurança das pessoas em imigrar e não saber o que vai vir em termos de tributação, de sistema tributário americano, como que vai ficar meu patrimônio no Brasil, o que eu tenho que fazer, como que eu vou ser taxado, né? Eu vou ter uma taxação universal.
sobre todo o patrimônio, seja aquele originário dos Estados Unidos, seja do Brasil. Então, acho que também é um trabalho que traz uma segurança. A pessoa que está imigrando e vai transferir o domicílio fiscal, ela vai saber onde é que ela está pisando enfim, né? Segurança, confiabilidade e no futuro e previsibilidade, eu acho que é o que todo mundo quer. É por isso que está todo mundo em pânico, porque o vírus ele tirou um pouco essa previsibilidade, né? E o ser humano fica um pouco desconfortável com isso. Mas, enfim, no mais é agradecer mesmo a oportunidade de estar com vocês. Duas figuras, para mim, muito importante. O Alexandre, um cara fantástico, um advogado que sobressai aqui nos Estados Unidos, e, né, para todos que trabalham aqui, que trabalham em Miami, que trabalham do Brasil também. E o João, a figura que um tributarista, exímio tributarista americano, que é uma bíblia, o Google ambulante. Mas é isso. Muito obrigado E aí, João? por proporcionar esse bate-papo. Obrigado, Luiz Flávio. Repito tudo que o Luiz falou. Eu acho que falou muito bem. Eu acho que nessa época de crise, a tendência é a pessoa, especialmente se você fica o dia inteiro ligado na notícia, é de se desesperar. Eu não acredito no desespero. Eu acho que o mundo não acabou. As empresas vão continuar, as coisas vão voltar ao normal. E essa crise também ofereceu muitas oportunidades para pessoas que estão buscando entrar no mercado, para as pessoas que talvez não tinham pensado em se planejar, agora vão conseguir se planejar, novas informações, coisas que eram úteis ontem. A mortalidade sempre existiu, agora as pessoas só estão mais cientes da mortalidade. Mas isso não é razão para desespero nenhum. Eu acho que tem que ter um ponto de vista positivo. Eu tive alguns amigos, alguns clientes em situações muito ruins nessas últimas semanas, alguns que perderam quase todo o patrimônio que tinham com a crise no mercado, e que hoje estão se levantando e estão investindo, e estão trabalhando, e estão lutando para construir tudo de volta. Então, se vocês estão nessa situação, quem está na situação, eu digo, olha, vamos voltar, vamos trabalhar, vamos achar um jeito. Eu entrei nesse rumo para poder ajudar pessoas que são empresários a crescerem seus negócios, a contratarem novas pessoas, a se moverem para o futuro e ser um trusted advisor. Isso continua aqui, estou à disposição de todo mundo para fazer isso, o Luiz também, a equipe inteira, o Alexandre também. Então, conte conosco, mas não no desespero. Isso é uma coisa momentária e muitas oportunidades boas existem hoje no mercado para o que você precisar. É só se planejar bem, ver o que é a sua possibilidade e traçar um plano, mas não é nada super negativo, não é o final do mundo. Então, vamos continuar lutando, nós estamos aqui para ajudar e tudo que o Luiz falou estava 100% correto. Maravilha. Obrigado, pessoal. Já batemos aqui já quase 2 horas de bate-papo. Nessa segundona, dia 30 de março, vai ficar gravado. A gente vai divulgar, vai deixar disponibilizado. Vamos marcar outra, com certeza, em breve. E agradecer a todos que participaram, entrando e saindo, ou permanecendo aqui o tempo todo. A gente consegue ver aqui quem que está o tempo todo, quem que entrou, quem que saiu. A live do Instagram, apesar de ter sido uma ideia de última hora para poder dar acesso também a quem, qualquer motivo, não conseguiu entrar na sala do webinar. Então, também deu um movimento aqui pequeno, mas interessante, de perguntas. E eu acho que agora é aquela... Eu sou da velha... da old school, né? Como fala aqui nos Estados Unidos. O que é na época, lá na Faculdade de Direito, a gente tinha que aprender filosofia, teologia, teoria geral do direito, introdução ao estudo de direito e latim. Então tinha muita coisa, muito termo em latim que hoje caiu em desuso, porque o negócio é meio
né? A gente quer simplificar a vida hoje em dia, né? Aquele legalese, né? Como fala aqui nos Estados Unidos, também caiu em desuso. A gente quer uma linguagem mais atualizada e mais coerente e menos formal. Mas dentro daquela época lá, e isso é uma coisa que meu pai sempre repetiu, meu pai, advogado também, sempre falou isso. Dura lex sed lex. O que quer dizer isso? É uma expressão em latim que fala: a lei é dura, mas é a lei. Então, a gente continua tentando transmitir a mensagem de que injusta ou justa ou contemporânea ou atrasada ou satisfatória ou incompleta, todas essas medidas que vão saindo agora, a gente tem que analisar sob o ponto de vista de que se elas nos atendem, não nos atendem, vamos ver o que dá para fazer, se dá para usar isso para negociar, para de repente ter um benefício ou não. E às vezes ela é dura, né? Em inglês eles falam essa do dura lex sed lex, em inglês the law is harsh, but it is the law, né? É duro, mas é a lei. É o que a gente tem, é o que está tendo para hoje, falando bem formalmente. Então, queria deixar registrado que a busca nossa, de todos os profissionais sérios e competentes, como os que aqui estão, é sempre buscar o que tem disponível, o que está tendo para hoje, né? E não ficar polemizando, mas isso podia ser assim, podia ser assado, ok. Essa discussão ela tem um outro momento. Agora, a gente tem que ser prático e objetivo, tem que ser sniper. Pegar o que tem na mão e, com isso, fazer o diagnóstico e prescrever. Essa é a solução que você precisa para agora, já. E não ficar teorizando e viajando na maionese de que isso podia ser melhor ou pior. Mas, queria com isso, então, terminar aqui. E eu acho que já estamos dentro do prazo. Queria agradecer vocês mais uma vez. Acho que dentro das limitações aí do momento que a gente está passando, a gente fez até um negócio bem feito aí, cada um no seu... Eu não estou em casa, estou no escritório, mas eu estou aqui do lado, então é só atravessar a rua, quer dizer, vir para o escritório é uma extensão de casa. E agradeço vocês aí nesse momento, mais uma vez. Vamos marcar outra, envolver todo mundo e tentar passar daqui uma semana, com certeza, muita coisa já vai ter mudado, né? Então, evidentemente, isso daí também tem aí o seu prazo de validade, essas informações que a gente deu hoje, porque na próxima semana, ou amanhã, ou no próximo segunda-feira, isso aí também já pode ter durado, já pode não ser mais a realidade. Mas então é isso, pessoal. Obrigado. E vou ficando por aqui, vou desconectar tudo aqui, tentar salvar. A gente que agradece, Alexandre. João, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Alexandre. Forte abraço, viu? Um abraço, obrigado a todos que assistiram. Um abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Video will be available soon. Ok. Agora está saindo todo mundo. E eu faço como para sair disso daqui? Conseguiu sair, Luiz Flávio? O JP saiu. Share. Dashboard. Acho que eu tenho que interromper aqui. On your webcams, question, chat. E click to view attendee list for raised hands. Okay. I think we're good. File.